É com muito carinho que recebemos todos vocês. Alguém aqui está vendo pela primeira vez? Então, sejam bem-vindos, tá bom? A nossa casa, ela tem diversos trabalhos, todos os dias da semana. Para quem quiser ter mais informações sobre os trabalhos da casa, é só verificar lá no quadro que tem lá na frente, que tem lá todos os trabalhos. Mas basicamente são palestras públicas. Nós temos também trabalhos voltados à dependência química, que acontece toda sexta-feira, por volta das 19h30. Nós temos também trabalho com gestantes. Temos trabalho de entrega de lanche para os moradores de rua, que acontece de sábado à noite. Temos trabalho de assistência às famílias carentes, em que a gente procura dar o alimento. A gente sabe que não é a solução, né? A solução seria a gente poder ajudar também essas pessoas a se empregarem, a ter uma vida melhor. Mas, pelo menos como um lenitivo, como uma forma de levar carinho a essas pessoas, a gente dá a cesta básica para cerca de 75 famílias. Essas famílias são selecionadas todo mês, a cada semestre nós selecionamos as famílias que vão receber a cesta básica. Aqui na porta chegam quase 120 famílias, né, à procura da cesta básica. Dessas 120 famílias a gente faz uma seleção daquelas que a gente sente que está mais necessitando de ajuda, e a gente dá ajuda por cerca de 6 meses. Depois dos próximos 6 meses a gente seleciona novas famílias para que a gente também não crie uma dependência, mas que de alguma forma a gente ajude, né? Por conta até da crise que o país vem passando, a gente tem visto que as contribuições têm diminuído um pouco. Então, muitas vezes a casa tem que desembolsar um certo valor para comprar o que falta. Então, quem puder trazer algum item de alimento não perecível, os alimentos que a gente mais precisa são o leite em pó, o arroz, óleo, açúcar, macarrão, mas também outros alimentos como 1 quilo de sal, 1 quilo de farinha, o arroz, 1 quilo de feijão, também vão ajudar, né? Como diz a Simone, né? Todo mês a gente precisa se alimentar, né? Então, mesmo as famílias que recebem, elas vão continuar precisando receber. Então, a gente agradece, né, toda a ajuda que a casa tem recebido de vocês, mas, como sempre, precisamos da ajuda para dar continuidade aos trabalhos. Então, quem puder, durante a palestra pública, depositar ali na frente, tem uma urna, né, onde tem para depositar os alimentos, a gente também agradece. Quem estiver buscando... Oi? A viagem, né? Temos também, a Cida está me lembrando, nós vamos ter a viagem para Araxá, que vai acontecer por volta de abril, né? Abril de 2017. Então, quem quiser já ir se organizando para isso, é um roteiro que a nossa casa sempre faz, é um roteiro de várias cidades, né, que tem lá em Minas Gerais, entre as quais Araxá, Sacramento, né? Uberaba. A gente vai visitar lá onde o Chico ministrava os trabalhos dele. Quem quiser se inscrever, é só falar com a Cida, com a Sandra, e já pode ir reservando a sua vaguinha para essa viagem, que é muito legal, né? Conhecer também lá onde Eurípides Barçanufo, que foi um dos precursores do espiritismo no Brasil, fez os seus primeiros trabalhos. Muito bonita a história, o local onde ele ficou lá, o Colégio Allan Kardec. Então, convidamos todos vocês a participar, né? Aqueles que tiverem... Oi? O Tadeu também, né? Um grande irmão nosso, né? Que psicografa, né? Né? Exato. O trabalho de psicografia que o Tadeu faz, muito, muito bonito, né? Bom, quem quiser passar pelo plantão de atendimento, se a pessoa está buscando a casa e precisa de alguma orientação, alguma ajuda, é só chegar aproximadamente meia hora antes das palestras e dar um nome para poder conversar com o plantonista do dia, falar um pouquinho da dificuldade que esteja passando, uma orientação sobre a ótica espírita. Serão sempre bem-vindos, tá bom, queridos? Então, nesse mesmo clima, então, né, de confraternização que estamos aqui, né, a gente sabe que o fim do ano é uma época muito favorável, apesar de ter um apelo comercial muito grande, é uma época em que a Terra começa a tornar o clima mais favorável à fraternidade, ao amor. Então vamos fechar os nossos olhinhos nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui nessa casa, nos fortalecendo, aprendendo um pouco mais as lições, nos harmonizando. Agradecemos, Pai, por estarmos aqui entre irmãos, ao plano espiritual aqui presente, que já muito preparou o ambiente para que nós possamos receber a ajuda que viemos buscar, em termos de aprendizado, em termos de cura, em termos de harmonia espiritual. Todo aquele que busca de alguma forma encontra a resposta, mesmo que não seja exatamente a resposta que procuremos, mas aquela que precisamos. Com muito amor no coração, com muita gratidão,
Vamos dar por iniciado, então, a nossa palestra de hoje. Que assim seja. Então, irmãos, agora temos a grata surpresa de ter a nossa querida amiga Raquel, né, que vai estar a palestra por nós hoje, né? Raquel não, a Leda, sempre confundo a Leda com a Leda, né? E hoje, eu tenho mania de confundir o nome das pessoas, desculpe, viu, Leda? O tema de hoje é dano que se recebe do médium Raul Teixeira, tá bom? Sejam bem-vindos aí. Ó, pode prender aqui, aqui assim, tá meio calorzinho, né? Tá bom? Pode prender. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos na nossa querida Casa do Caminho, que é uma família espiritual. E cada um, de acordo com o tema, é dando que se recebe. Quando a gente fala em dar, a gente pensa em presente. Então, cada um de vocês aqui presentes são presentes de Deus para casa, para a gente, né? Essa confraternização, todos com o mesmo objetivo. É dando que se recebe. É pelo Espírito Camilo, né? O médium Raul Teixeira. Essa proximidade, como disse o Paulo, do Natal, festividade, alegria, luzes, cores que a gente vê por aí, e por que não dizer presentes, né? E esse texto, o Espírito Camilo, ele tira de Francisco de Assis, da sua oração, da sua prece. É dando que se recebe. É um trechinho da prece. Inclusive, ele diz que é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ele encerra assim a sua prece. Então, falando em presente, né? Temos, nessa época, que lembrar das pessoas. É obrigatório, porque um fala, outro fala, então nós vamos lembrando daquele. Então, fazemos uma lista de presentes no final do ano e vamos anotando. Então, as pessoas, nós vamos dando, não da mesma forma para todos. Como que nós vamos distribuindo esses presentes? Eu estou dizendo os presentes materiais, por enquanto, para introduzir assim, o nosso Natal aqui na Terra. Nós vamos pensando, primeiro, é por prazer. Eu vou lembrando das pessoas mais queridas, então eu vou comprar um presente especial, eu procuro com carinho, eu lembro daquela pessoa. Tem alguns outros presentes que também fazem parte da lista por obrigação. Às vezes até são pessoas queridas, mas eu preciso dar. Então é mais difícil, eu não sei o gosto, não convivo muito, né? Mas é uma necessidade. Poxa, me prestou tanto favor, tanta gentileza durante o ano, eu preciso, de alguma forma, retribuir. Agora, tem um outro tipo de presente que não é muito adequado também. Às vezes eu dou um presente para revidar. Sabe aquele amigo secreto que se faz em fim de ano? Para não comprar 20 presentes, eu compro um. Então, fala, o ano passado eu recebi aquela blusa azul, mas ele sabe que eu gosto de amarelo. Então esse ano eu sei que ele não gosta de verde, eu vou dar verde para ele. Então eu faço do presente, às vezes, um ato de revide, né? Devolvendo aquilo que eu não gostei. Então, assim que nós vamos lidando materialmente aqui entre nós com os presentes, de uma forma boa, espiritualizada, ou de uma forma não tão boa, não tão espiritualizada, que eu vou entregando para o outro, né? Mas os presentes, nós temos que lembrar, foi pela época do nascimento de Jesus, do Natal, que começaram a se distribuir, a se dar os presentes, né? Com os reis magos, quando levaram para Jesus ouro, incenso e mirra. O ouro simboliza, né? O presente dos reis para Jesus simboliza a realeza, né? Porque Jesus era considerado o rei, o Messias que estava chegando. Então, ele recebeu ouro dos reis magos. Recebeu incenso, que o incenso é aquela energia que sobe, simboliza a fé, a espiritualidade, que foi o que Jesus nos representa, né? A espiritualidade, a fé. E a mirra era uma resina perfumada que se embalsamava os cadáveres. E por que a mirra Jesus recebeu? Porque quando se embalsama um corpo, ele dura por mais tempo. Então, as lições de Jesus vieram para ficar. Não se deteriorariam com o tempo, vieram para ficar. Então,
Então, os presentes que Jesus recebeu por ocasião da sua chegada. E os reis magos, com certeza, eles deram por essa primeira opção, por prazer, por amor, por alegria de Jesus ter nascido. Então, foi um presente assim pensado, adequado, direcionado para ele, com todo esse objetivo para Jesus. Agora, esse mês de dezembro, com essa festa, essa alegria, cada um de nós é convidado para um aniversário. Só que, às vezes, a gente vai num aniversário meio equivocado, né? Então, nós somos convidados para esse aniversário, mas nós trocamos presentes entre nós, damos entre nós lembrancinhas, pensamos o que vamos fazer, nós vamos a essa festa do aniversariante, que é Jesus, então nós comemos, nós bebemos, nós rimos, nós confraternizamos, e às vezes nós esquecemos do aniversariante. Ora, mas é uma falta de etiqueta, mesmo entre nós, nem falando de espiritualidade. Quando eu vou a uma festa, um aniversário, eu tenho que pensar na figura do aniversariante. E nós, às vezes, fazemos toda essa confraternização, damos coisas, doamos, comemos, muitas vezes mais do que necessitamos, esquecemos do aniversariante, que é Jesus, que é a festa dele, dezembro. É o Natal, é o mês que nós simbolizamos a chegada de Jesus, nós festejamos a sua chegada, o seu aniversário. Então, e ele? O que será que ele gostaria de receber? Será que algo que contém nesses nossos pacotes, muitas vezes dados com amor, com carinho, escolhido a dedo, será que alguma coisa dentro desse pacote serviria a Jesus? Seria do seu gosto? Nós levaríamos algum pacote desse, daríamos para o aniversariante? Né? Então, nós temos que fazer uma reflexão no Natal. É para a gente pensar. O que Jesus nos pede? Conteúdo de algum presente simbólico, material? Será que ele nos pediria umas botas novas? Trocar a roupa, voltar a ser azul em vez do vermelho atual? Será que é isso? Né? Porque nós fazemos essa dicotomia, nós substituímos o verdadeiro aniversariante pelo Papai Noel. Então, nós lembramos do Papai Noel, dos presentes, das crianças, nada contra os presentes, mas sem esquecer do aniversariante, lembrando de Jesus. O que ele nos pede? Né? O que ele gostaria de receber? Bom, a gente vê pela forma como ele chegou. Jesus chegou entre nós, a sua época. A Grécia era o berço da civilização, da cultura, dos grandes filósofos. Jesus não nasceu na Grécia, que era um lugar iluminado pelo conhecimento, pelo saber. Jesus não nasceu em Roma, que Roma significava o poder, a força, as conquistas, né? Os romanos andaram por todos os lugares. Tampouco Jesus nasceu como filho de um rabino, que a religião judaica tinha uma força muito grande. Os rabinos comandavam e dominavam o povo judeu. Jesus nasceu de Maria e de José, da Sagrada Família que hoje nós celebramos. Hoje nós fazemos o presépio, a gente vê em muitos lares colocando Jesus, Maria, José e Jesus, simbolizando a Sagrada Família. E justamente eles partiram de Nazaré para Belém pela época do recenseamento, que Roma exigia que se fizesse o recenseamento, e eles foram lá. Chegando em Belém, todas as hospedarias estavam lotadas. Então, Maria, no caso, e José não tinham aonde ficar. Então, foi cedido uma manjedoura para que o acolhesse entre as palhas. Então, o governador da terra, o ministro de Deus, esse espírito iluminadíssimo, que nós ainda não temos a dimensão da sua luz, do seu poder, da sua força. E sabemos, através dos espíritos, que Jesus demorou 1000 anos para preparar o seu perispírito para chegar aqui na Terra. Imagina, ele não chegou em dezembro assim, rápido. Foi todo preparado, a sua família,
para que o recebesse, Maria, José, para que tivesse toda essa descendência. Então Jesus chega numa manjedoura. E da manjedoura à cruz, uma caminhada só de amor, uma caminhada de espiritualidade, uma caminhada em que a sua chegada, esse mês de dezembro, nós sentimos, muitas vezes até esquecendo o aniversariante, que a estrutura atmosférica do planeta se modifica. Os espíritos estão mais próximos da Terra, porque, como nós dissemos, dos presentes, por tradição lá dos Reis Magos, nós lembramos dos nossos queridos, lembramos daqueles que não são tão queridos, lembramos dos que temos obrigação, compromisso de retribuir. Então a psicosfera, ela fica positiva, fica receptiva para a espiritualidade. Os espíritos dizem que essa época de dezembro, Maria Santíssima vem com seus ministros, vem com a sua pleiade de espíritos, realizar trabalhos maravilhosos nos umbrais, nos vales, aproveitando essa psicosfera que nós fornecemos, muitas vezes esquecendo o aniversariante, que é Jesus. E assim mesmo, com essa alegria, com a celebração do Natal, lembrando das crianças, dos familiares, dos queridos, nós oferecemos essa energia amorosa para que esses trabalhos possam ser realizados. Agora, muitos, nessa época de dezembro, ao invés da alegria, optam pela depressão. Existe a depressão sazonal, ou seja, de uma determinada época, porque o Natal traz muita reflexão, muitas memórias reflexivas, ou seja, amigos, parentes que já partiram, que não estão mais conosco. Então, é um momento que nós devemos transformar essa tristeza, essa depressão sazonal que muitos têm no final do ano, em alegria. Lembrando que a época é de lembrar, sim, daqueles que partiram, mas lembrar dessa forma que Jesus nos ensina, mandando essas vibrações amorosas, enviando essa energia boa, positiva, que é um presente para aqueles que já não estão conosco, né? Então, esses sentimentos conflitantes, nós temos que ter o cuidado de lidar com eles, de lidar para que não tome conta dessa festa que é alegria, dessa festa em que o aniversariante, todo mundo vai lembrar sempre disso. Demorou 1 milênio, não foram 10 anos, foi 1 milênio para estar aqui entre nós. Isso é amor demais. Isso é amor que nós ainda não entendemos e não temos palavras no nosso vocabulário terreno para exprimir esse amor de Jesus. Então, o que nós podíamos dar para ele? Ele nos pede alguma coisa, não é nem pedido, né? Ele nos solicita, digamos assim, algumas coisas. Ele diz, reconcilia-te com teu irmão. Olha que beleza! A festa de aniversário dele, reconciliar com os nossos irmãos. Enquanto ainda estás a caminho com ele, Jesus diz, reconcilia-te com teu irmão. Olha um presente que nós podemos dar para o aniversariante. Nós podemos levar o presente do amigo secreto, levar o assado que a gente for fazer, ou a torta, ou a bebida, o que foi determinado para cada um, para a festa de Natal, mas levar o presente do aniversariante. Nós não podemos esquecer. Reconcilia-te, vai em paz, lembrando de todos, vendo cada um daqueles que estão presentes, identificando, não são iguais a nós, são diferentes de nós. Não é por acaso que estão do nosso lado. Estão ali porque nós formamos uma família com necessidades especiais, necessidades de ajuste. Então, ele nos pede isso. Ele nos dá, com essa reconciliação, uma dimensão do amor transcendental, enquanto estás a caminho. Porque se nós não reconciliarmos enquanto estamos a caminho na Terra, nós vamos reconciliar num outro caminho, ou seja, numa próxima vida, numa próxima jornada. Então Jesus, olha que psicólogo fabuloso, que pedagogo incrível que ele fala. Urge que tenha tempo nisso,
E quando ele fala, ele não fala ame, ele fala reconcilia, te entenda. Perceba que ele não é igual você, respeite o teu irmão. Então é isso que ele pede para que a gente participe dessa festa dele. Então nessa família que se reúne, não por acaso, na noite de Natal, com esses participantes, integrantes da noite de Natal, cada um de uma maneira, nós sabemos que ela tem uma função. Não é por acaso. A gente sempre brinca que a cegonha não passa voando e o bebê escorrega do bico dela e cai sem querer em casa. Ai, caiu aqui, pronto, então vou ficar com ele. Será que é assim que acontece? Ou será que existe um planejamento na espiritualidade, onde os pais são chamados e concordam com receber aquele espírito? Nós concordamos em ter os pais que temos, os irmãos, os filhos, os cunhados, os agregados da família, todos juntos, formando um feixe de graveto. Por que o feixe de graveto? Porque se nós viéssemos sozinhos, sem todo esse amparo, mesmo diferenciado, que às vezes nós não compreendemos, o que se faz com o graveto? A gente enverga ele, parte e quebra. Não é assim que acontece com o graveto? E um feixe de gravetos? Só se for muito forte. Só se for como o Popeye tiver comido muito espinafre. Senão você... Então, por isso que nós estamos juntos. Porque nós somos um feixe de graveto de Deus, a nossa família. Então, é nesses momentos que a família se reúne. Nesse momento do aniversário de Jesus. Então, é isso que Jesus pede. Reconcilia-te. Não aceite. Não precisamos aceitar, mas precisamos compreender e respeitar. Né? Nesses momentos de festa. Então, essas obras de amor que os pais nos deu a realizar. Essas obras de amor que são nossos parentes, que não por acaso estão ali, são os acertos do passado. E são os auxílios do presente. Porque na família não é só acerto. A gente fala, está na família para resgatar, porque lá atrás não acertou. Não. Tem aqueles que estão na nossa família para nos sustentar, para nos ajudar, nos impulsionar para frente. Sempre tem aqueles que dão aquela palavra boa, que nos animam, que nos exortam a caminhar para frente. Né? Então, é esse o sentido da nossa família. Esse é o sentido quando a gente vê, agora em dezembro, a Sagrada Família, que a gente vê José, Maria e o menino Jesus. É esse o sentido da família, esse feixe de gravetos, que estamos juntos para nos fortalecer. Cada um de nós, indistintamente, precisou para aqui estar nesse planeta, né, nessa reencarnação abençoada de um pai e de uma mãe. Todos. Se não precisasse, viríamos sozinhos, seríamos aquele gravetinho só. Não, então somos esse feixe, né? Então o lar, nosso lar, nessa época de Natal, ele funciona como uma escola. Às vezes, porque ela nos educa. Às vezes, funciona como um hospital, porque nos cura. Porque ela nos dá, às vezes, aquele remédio amargo que nós precisamos para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Um hospital, escola, o nosso lar. Aqui na Terra, que é um hospital, escola de Deus, a família. Aqui na Terra, quando a gente está num hospital, como é que eu saio, como é que eu deixo um hospital? Se eu estou em tratamento, se eu estou lá com soro, recebendo soro porque eu estou muito fraco, como é que eu saio do hospital a hora que eu quero? Eu saio com aquele aparelho, com soro no braço, é assim que eu saio pela porta pela recepção do hospital? Ou não? Eu preciso ter alta médica, não é assim? E da escola, como é que eu saio? Que eu termino o meu curso? A hora que eu completei, que eu aprendi, não é assim? Que eu recebo o meu diploma. Então, nesse hospital de Deus, eu não posso fugir pela porta da frente. Eu preciso ficar até que eu me cure. E nessa escola de Deus, que é a minha família, eu também não posso sair e não posso comprar diploma, como muitas vezes eu posso fazer aqui. Eu não compro diploma. O professor não me passa para se ver livre de mim, de jeito nenhum. Então eu preciso aprender. Então eu preciso me curar e eu preciso aprender na escola de Deus. E nós temos tudo à disposição do que nós precisamos. É a nossa família,
que os espíritos dizem hospital, escola. Nós não vimos ainda em nenhuma literatura espírita dizer que é hospício. Alguém ouviu? Às vezes se torna. Às vezes nós tornamos num hospício, mas não é para ser. É um hospital, escola. Hospício de jeito nenhum, né? E quando nós nos acertamos, né? Nós nos acertamos com aqueles... O acerto com aquele que está do nosso lado, ele tem um início, ele tem um começo. Eu não vou adormecer com uma mágoa e acordar amando, beijando, abraçando, não. Eu vou começando a compreender, eu vou começando a olhar. Falar, poxa, se eu estivesse no lugar dele, como será que eu agiria? O que será que ele pensa de mim, como ele me vê? Né? Então, esses acertos que nós vamos... Quando nós acertamos, nós estamos fazendo mais uma recomendação do aniversariante. Mais um presente que ele nos pede. Não é o tema da noite? Dando o que se recebe? Ele pede para nós darmos isso para ele. Ele diz, fazer ao outro o que gostaria que fosse feito para você. Fazer ao outro. Jesus não diz dar ao outro, ele diz fazer ao outro. Não importa o que você dá, importa o que você faz, o seu gesto de ternura, de compreensão. Às vezes o amor é difícil, né? Não é fácil, mas a ternura, a compreensão, o respeito, às vezes o calar. Quantas vezes é dificílimo, né? Nessa nossa escola da vida, o calar. É dificílimo, mas a gente começa, a gente aprende, né? São lições que nos sustentam, que fazem com que nós fiquemos cada vez mais fortes, mais fortalecidos nessa jornada espiritual. Então, Jesus diz que fora dessa caridade, que começa no lar, que é o nosso primeiro templo, é onde nós nos reunimos nessa festa de aniversário de Jesus, que geralmente é na família que nos reunimos, né? Então, é aqui que nós começamos, essa caridade, aqui que nós começamos a colocar esse amor em movimento, né? Como Jesus nos pede. Caridade material também. Às vezes tem aquele que precisa de um presente melhor, que não gosta daquilo, gosta de outro. Então, que aquele presente que eu vou doar simbolize alguma coisa. Não só o dar com desprezo, o dar por obrigação, dar com amor, mas que possa sensibilizar, né? Sensibilizar aquele outro. Então a doutrina espírita nos propõe comprar presentes, sim, compramos presentes, damos, mas estar presente. Não é só o material, é o espiritual também, é o doar, é o estar. Embrulhar os presentes. Quando eu compro algo, eu não dou da maneira que eu compro, eu faço um pacote bonito, com um laço, para entregar. Às vezes faço uma cartinha, ponho uma dedicatória. Dar, embrulhar, sim, os presentes, mas embrulhar aquele que está do nosso lado com um abraço. Do jeito que eu envolvo o presente, eu envolver o outro com um abraço de amor. Também o aniversariante nos pede isso. Enviar mensagens. Hoje nós enviamos mensagens pelo celular, hoje ficou tudo mais fácil. Sim, enviar mensagens de carinho, de solidariedade, mas enviar também boas energias. Especialmente enviar a prece para aqueles que nós temos mais dificuldade, para quebrar esse negativismo, quebrar essa corrente que fica vibrando de uma forma equivocada, para que possa ir sensibilizando e esses laços irem se amenizando e ficando um pouco mais suaves, né? Então, enviar sim as mensagens e as boas energias e as preces. Ver as luzes de Natal, que nós vemos em todo canto, em cada casa, em cada canto, em cada loja, luzes de Natal. Mas não somente ficar na observação das luzes de Natal, não somente no ver, ser a luz de Natal nesse Natal. Ser a luz iluminando aquele que está do nosso lado, sendo a alegria. Nós que conhecemos a doutrina espírita, nós temos a obrigação de ser essa luz de Natal, de levar essa alegria, essa esperança, porque nós temos isso da doutrina.
Então, sermos o porta-voz de Jesus, o porta-voz do aniversariante. O aniversariante, talvez, infelizmente, não possa contratar aquele staff que faz a festa, que recebe. Então, nós que já sabemos do seu evangelho, nós podemos fazer por ele, né? Receber aqueles que estão ali com alegria, confraternizando, envolvendo em vibrações, em laços de amor. E Jesus diz que toda vez que fizeres a um pequenino, é a mim que estará fazendo. Então, pequenino, a gente pensa, o pequenino é aquela criança embaixo do viaduto, aquela criança sentada na rua. Eles são pequeninos, sim. Precisam de nós, da nossa caridade material, especialmente, a nossa caridade moral também, né? Como diz Francisco de Assis, eles precisam. Mas, às vezes, nós temos pequeninos de 50 anos ao nosso lado. Pequeninos espirituais, pequeninos que precisam de nós e que Jesus está contando conosco para auxiliá-los. Às vezes nós temos pequeninos que nós não precisamos vestir, não precisamos dar de comer. Aliás, eles têm para nos dar. Eles poderiam nos oferecer, mas eles precisam desse nosso afeto. Eles precisam desse nosso presente espiritual, dessa luz que se faz presente nas suas vidas. Então, temos pequenos de várias espécies ao nosso lado. E esse texto, dando o que se recebe, é de Francisco de Assis, que, como nós falamos no começo, que está na sua prece, né? Devemos buscar sempre valores, Francisco de Assis diz, que sejam atemporais, aquilo que a alma pode conduzir consigo, onde quer que esteja. Francisco de Assis. Então, ele, mais do que ninguém, que deixou todos os seus bens materiais para vestir as vestes da pobreza, né? Ele, mais do que ninguém, pode nos dizer tudo que é atemporal, porque o temporal fica. Tudo que é temporal. Todos esses presentes que nós falamos, uns brincamos, né, das trocas de presentes que nós dissemos, tudo isso fica aqui. Tudo que é material, ele troca de mãos. Ele não é nosso. Ele está conosco. Nada nós podemos dizer aqui de material é nosso. Imagina, o nosso corpo não é nosso, porque ele vai ficar aqui. Então, tudo que é atemporal, tudo aquilo que é do nosso comportamento, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós praticamos de bem e que nos iluminamos, nos evoluímos e que acompanha a nossa alma, onde quer que ela esteja. Então, todas essas virtudes desenvolvidas através do nosso comportamento individual, entendendo, compreendendo, amando, né? É dando que se recebe. Não só o material, especialmente Francisco de Assis diz, o espiritual. O que nós recebemos de Deus? Se nós pensarmos nesse corpo que nós recebemos por ocasião do nosso nascimento, o corpo, que é uma engenharia magnífica, é a máquina mais perfeita que ninguém pôde construir uma parecida, não é nem igual, parecida. É uma máquina perfeita, que funciona maravilhosamente. Às vezes nós estragamos essa máquina, mas ela é um presente de Deus com a vida. Nós temos um cérebro que tem 100 bilhões de neurônios. Imagina, olha, quanta coisa que nós podemos criar, pensar, maravilha. Temos um sistema de veias e artérias com 160 quilômetros de veias e artérias, que pode dar 4 vezes a volta na Terra que nós temos no nosso organismo. Olha o presente de Deus que nós temos, né? Como retribuir essas bênçãos para Deus? Será que nós nos olhamos e lembramos de agradecer todos os dias, né? Isso nós recebemos, Ele nos deu. Como retribuímos tantas bênçãos que nós temos? O que fazemos dos nossos olhos? Olhamos com amor e misericórdia? Nós estamos falando dos presentes que nós ganhamos de Deus, né? O que fazemos das nossas mãos? Estendemos e abraçamos? O que fazemos do nosso cérebro? Procuramos compreender a grandeza de Deus? Hoje,
com todo esse avanço tecnológico, científico que nós descobrimos há um tempo atrás, lá ao tempo de Jesus, essas informações nós não tínhamos. Era um tempo que se abria o corpo humano, o cérebro, para pesquisar o que tinha dentro. Hoje nós temos esse avanço maravilhoso, científico, tecnológico. Nós temos conforto físico, casas, habitações, vestimentas melhores. Nós temos cirurgias menos invasivas, medicamentos maravilhosos, de última geração, cada vez menos efeitos colaterais. Temos a globalização. Hoje o homem se conecta com o mundo na palma da mão. Eu estou aqui, estou sabendo o que acontece do outro lado do mundo, na Terra. Se conecta. Então se pergunta, com todo esse avanço que nos foi trazido por espíritos nobres, espíritos missionários de Deus, o que nós fazemos desse avanço? Nos conectamos sim com o mundo. Sabemos que o homem está chegando a Marte na palma da nossa mão, dando um clique no nosso celular, nós sabemos. Mas será que nós estamos conectados com Deus? A pergunta que os espíritos fazem. Estamos conectados com Deus? Que é muito importante. Então, Francisco de Assis, mais uma vez, as coisas materiais não superam o vazio da alma. Olha o que ele diz. E não é verdade? Olha, vocês vão lembrar muito dessa palestra. O que nós ganharmos no Natal, por mais que nos cause alegria, por mais que nos dê prazer, passado um mês, 2, já vai ser algo comum. E daqui 3 meses já vai ter alguma coisa diferente. É o avanço, é o progresso, é o que vai acontecendo. Então, o material não abastece nunca, porque quanto mais eu tenho, mais tem para eu ter. Então, eu preciso abastecer o vazio da alma. E o vazio da alma eu abasteço somente com as lições do Evangelho. Somente sabendo essa nossa estada aqui, entre o berço e o túmulo, é um período muito curto, que tudo que nós temos aqui de material vai ficar. Sabendo que a nossa jornada prossegue, que Deus conta conosco, que Jesus continua o governador do planeta. Aniversário após aniversário, ele não envelhece, ele está sempre fazendo 33 anos. A ciência não descobriu isso ainda, a fonte da juventude. 33 anos, todo aniversário de Jesus, todo 25 de dezembro. Então, brincadeira à parte, nós temos que estar sempre conectado com o alto, sempre a gratidão. O Espírito Joana de Ângeles fala da gratidão. A gratidão nos liga com o Pai, agradecer tudo que nós temos, para estarmos abrindo caminho para o merecimento de receber mais. Então, essa liberdade que nós temos de escolher, né, que o livre-arbítrio, que a doutrina fala, que nos ensina, um caminho ou outro, nos traz muita responsabilidade. A doutrina nos subsidia de muitos esclarecimentos, muita compreensão, mas muita responsabilidade também, porque o nosso caminhar passa a ser de uma outra forma. Hoje a própria ciência, a psicologia fala da resiliência, que é a capacidade de você transformar uma situação negativa, você tirar proveito dela e aprender com essa situação não tão agradável, não tão favorável que você passou. É a resiliência. E a doutrina espírita nos fala isso sempre. Nós temos que de qualquer situação que muitas vezes aos nossos olhos é negativa, para a espiritualidade, para Deus, ela está nos dando uma oportunidade ímpar de entendermos, de merecermos e de nos melhorarmos. Deus está nos dando essa oportunidade. Então eu posso escolher ser feliz ou infeliz. Às vezes eu escolho ser infeliz porque o infeliz é diferenciado, né? Infeliz é o coitadinho. O feliz a gente não liga. Quando está feliz, quando está bem, eu não estou nem aí, nem dou bola. Mas o coitado, coitado, todo mundo corre, todo mundo acode. Então, às vezes, a gente escolhe ser infeliz. Mas não, nós estamos aqui para ser felizes e fazer felizes aqueles que estão do nosso lado, né? São as escolhas. Assim como eu escolho também as companhias espirituais, de acordo com o meu procedimento, eu escolho aqueles que estão à minha volta. Tem um ditado que diz: diz-me com quem andas
que eu te direi quem és. A doutrina espírita diz o contrário. Diz-me quem és, que eu te direi com quem andas. Né? Depende das nossas companhias, como nós somos. Então, somos simplesmente poceiros de Deus. Vamos devolver tudo para a vida, tudo de material. Inclusive essa maravilha da engenharia de Deus, que é o nosso corpo humano. Tudo isso será devolvido. Tudo, os bens materiais, todos se transferem de mãos. O nosso presentinho de Natal, futuramente, vai estar numa caixinha de doação. De verdade, porque as coisas andam, nós temos que nos reciclar. Então, os bens materiais passam. Agora, os morais, como diz Francisco de Assis, que ele frisa muito nesses bens morais, que são os conhecimentos, as virtudes, tudo aquilo que nós angariamos de bom, os nossos bons atos. Ladrão não rouba, traça não rói, ferrugem não corrói. Tudo isso é nosso. Tudo isso nós levamos conosco. E assim, tudo isso que nós damos, que fazemos por nós, é o que permanece. Então, Natal, né, encerrando, ele é um tempo de faxina. Né? Quem que não limpa a casa para o Natal? Até aqueles enfeites guardados, eu tenho que tirar o pó, tenho que limpar. Né? Então, achamos esse texto muito lindo, que vocês vão me dar licença de falar para vocês. Né? Natal é tempo de faxinar e enfeitar a casa. E por que não fazer uma faxina na alma? Limpar os maus sentimentos, o ódio, a mágoa e o ressentimento. Natal é tempo de afastar os móveis para limpar, mas é tempo também de afastar as atitudes negativas, o pré-julgamento, as rejeições, as condenações, as críticas grosseiras e ácidas, as mentiras, as maledicências. Natal é tempo de limpar as janelas, mas é tempo também de limpar o olhar. Olhar as pessoas à sua volta e prestar atenção às suas necessidades. Terminada a limpeza, inicia a decoração. Encher o coração de ternura, compaixão, respeito e carinho. Encher-se de atitudes positivas, como gentileza e generosidade. Tentar transmitir às pessoas sentimentos de autoestima, confiança e paz. Então, quando o dia de Natal chegar, estaremos preparados para dizer: pode entrar, seja bem-vindo, Jesus. Bom, Leda, obrigado pelas palavras. E agora chegou o momento de nós colaborarmos com perguntas, com alguma observação referente ao tema. Alguém gostaria de falar algo mais para complementar ou perguntar algo para a Leda? Bom, Quando não tem pergunta, diga assim: ou todo mundo entendeu muito bem, ou ninguém entendeu nada. Eu tenho uma observação. Não ia conseguir. Primeiro, parabéns pela sua explanação. Claro que nós não esperaríamos menos do que isso. Mas quando se fala em Francisco de Assis, a gente percebe o quanto ele foi um espírito missionário, que veio para nos deixar todo o seu ensinamento através de suas próprias atitudes. Né? E aí você falou em Joana de Ângeles, né, que alguns atores a colocam em uma das reencarnações como Clara de Assis, né, que esteve junto dele. Com Francisco de Assis. Exatamente, peregrinando junto dele. Inclusive, depois ela foi fundadora da Ordem das Clarissas. Mas ele fala muito, e ele vivencia tudo isso, essa questão, como você disse muito bem, de abrir mão daqueles bens materiais. Por isso que eu digo que ele também é um missionário, porque ele era de família rica, para aquela época, abriu mão de tudo isso para viver aquela sua vida de realmente amor ao próximo, sem os bens materiais. Nós vivemos um outro mundo, é claro, os bens materiais estão muito mais presentes. Então, o que eu perguntei é assim, deve ser difícil, deve ser não, é difícil nós encontrarmos esse meio termo, né, entre viver as coisas materiais que fazem parte da nossa vida, que gostamos, inclusive, e precisamos, e vivermos os bens espirituais,
fazemos o meio termo de ambos. Não somos Francisco de Assis para abrirmos mão de tudo que temos ainda. Então nós temos que achar, acho que esse meio termo de viver com os bens materiais e os bens espirituais, não deixando que a busca pelo material se sobreponha à busca pelo espiritual. É isso. Obrigada, Marcos. Bom, o Marcos falou uma coisa, né? Fiz uma colocação muito interessante, que nós vivemos, nós necessitamos do material, do nosso alimento. Se deixarmos de nos alimentar, nós perecemos, precisamos nos vestir, precisamos morar, enfim, precisamos sim do material. Às vezes a gente pensa em ser um Francisco de Assis. Nós temos por modelo grandes espíritos como um Francisco de Assis. Vocês sabem quem foi Francisco de Assis? Numa das encarnações lá atrás? Ele foi o discípulo amado de Jesus. Ele foi João, o discípulo mais novo de Jesus, o único que acompanhou Jesus no Gólgota, no Calvário. Então, depois ele reencarna, depois de João, de toda a sua trajetória, como João, né? E quando Jesus diz, quando Maria chora pela sua morte, e Jesus diz, mulher, aqui está seu filho, né? Oferece Maria como mãe de João. Então, Francisco de Assis é a reencarnação de João, discípulo de Jesus. Então, cada um de nós temos que nos colocar no nosso lugar, no nosso espaço. Nós não somos ainda o Francisco de Assis. Nós ainda temos muitas necessidades. Nós temos exemplos, modelos. Mas, a cada passo que nós damos para frente, como nós dissemos, dar, né, como o Francisco de Assis nos exorta a essa doação espiritual, a cada dar espiritual que nós oferecemos para o próximo, é um passo que nós damos à frente. A cada parente, a cada pessoa que nós vamos conseguindo já nos melhorar, já suportar, já chegar perto, já olhar com olhos, não de crítica, de raiva, de desdém, mas que nós conseguimos entender, identificar que se não é agora, ou pode até ter sido agora, nesse momento mesmo, ou lá no passado, mas eu vou deixar isso para lá, porque eu quero caminhar leve e não quero ter amarras, né? Eu não quero comprar diploma dessa escola, que é a vida, né? Essa escola de Deus, porque não se vende diploma. Então, a cada passo que eu vou dando, no sentido da espiritualidade, deixando a materialidade, já é um progresso muito grande, é uma conquista imensa nossa. Cada um, como nós falamos que dezembro é um mês reflexivo, que nós pensamos e refletimos muito. Pensa, cada um que está presente ali naquela reunião, que nós começamos a olhar diferente, identificar com certo respeito, nós já nos sentimos melhores ou não? Para o outro, talvez não faça a mínima diferença. Talvez o outro nem saiba dos nossos sentimentos, mas para nós isso faz bem, né? Então, são esses passos que nós vamos dando, esses pequenos passos, que de passinho em passinho nós damos uma jornada muito grande, mas nunca pensando em nos comparar com grandes, sempre no nosso limite. Meu limite é esse, hoje eu vou fazer isso, eu vou tentar entender, eu vou tentar compreender, eu vou tentar, às vezes não aceitar, porque tem muitos que eu não posso aceitar, eu não aceito o comportamento, mas compreender, respeitar. Um dia ele chega lá, eu não sei como eu fui lá atrás. Hoje eu estou assim, não sei se eu fui assim. Obrigado, viu, Leda? Agradecemos suas palavras, né? E vamos agora partir para um momento aqui da nossa. Eu deixei a prece de Francisco de Assis. Tá. Se você puder até ler para nós, né? Então, para a gente terminar a palestra e depois a gente vai para as orações, né? Tá bom. Eu trouxe também a prece de Francisco de Assis, né? Que ela é muito linda e como o texto é dele, né? Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro,
que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Então, ainda envolvidos por essa oração tão inspiradora, vamos fechar um pouco mais os nossos olhos, entrar nessa vibração de amor aqui presente, irradiar muito amor, muitas vibrações generosas ao nosso planeta Terra, que passa por tantas transformações, por tantas mudanças. Sabemos que apesar de toda dificuldade, sempre é em busca do bem, da evolução. Por isso precisamos sempre nos manter em vibrações positivas, envolvendo nossos governantes, envolvendo todas as populações do planeta Terra, mesmo as que estão passando por dificuldades étnicas, religiosas, para que elas possam evoluir, crescer e serem cada dia melhores. Vivemos também pelas nossas famílias, desse nosso planeta, em especial pelas aquelas que estão passando uma dificuldade maior no campo da dependência química, no campo das doenças mentais, que elas possam ter inspiração e ajuda para acolherem os seus entes queridos da melhor forma. Estando aqui na Casa Espírita, protegidos por toda essa aura de amor, queremos agora pensar, cada um de nós, por algum ser, alguma pessoa a qual ainda não consegue vibrar amor, ou qual a gente ainda não consegue amar como deveríamos. Vibremos amor, para que nós nos libertemos das mágoas, das tristezas, e para que essas pessoas que por algum motivo tenham nos prejudicado, possam receber ajuda, que nós possamos dar amor a essas pessoas. Nesse mesmo espírito de vibração, queremos agradecer ao Pai por essa oportunidade de estar aqui hoje, que nós possamos aproveitar as energias da data do Natal, do Ano Novo, para fazer o bem, para perdoar aqueles que nos ofenderam, para que nós possamos dar o maior presente de todos, que é a caridade, que é o amor, que é a generosidade com os nossos entes queridos, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. Mesmo para aqueles que talvez achemos que não merecem, possamos ser generosos. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, continuando ainda então nessas vibrações, vamos permanecer em silêncio, porque os trabalhos ainda continuam, tá bom? Uma boa semana a todos.